Hoje a gente vai fugir um pouquinho da arquitetura e a gente vai falar sobre biologia. Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje, tá? Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre biologia. Hoje eu vou ser o professor de vocês do segundo e do terceiro ano, tá? Então é o seguinte, como a gente está aqui fazendo nossa série de vídeos sobre algoritmos genéticos, que é os vídeos de especial de 2.000 inscritos, tá? Hoje a gente chegou na parte 2. Se tu não assistiu a parte 1, eu recomendo tu assistir ela, tá? Porque ela é muito importante pra gente ingressar no assunto, tá? A parte 1 a gente falou sobre o algoritmo genético, como ele é, algumas características, e vai ser muito importante para vocês entenderem essa aula que vocês tenham assistido a outra. Beleza? Então olha só. Se tu já gostou do conteúdo, te inscreve no canal, ativa as notificações e, muito importante, deixar um like pra gente, tá? Porque daí a gente vai saber se tu tá gostando do conteúdo ou não. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer coisa, tu pode vir aqui na nossa caixinha de comentários e comentar o que tu quiser. A gente lê e responde todo mundo, tá? E também, como eu falo, não só o YouTube, a gente tem o nosso Instagram, oficina.parametric, e lá a gente tem muito conteúdo extra e muita coisa boa lá também. Beleza? Então tá, vamos falar um pouquinho sobre biologia hoje. Vamos lá, vamos começar a aula. Bom, beleza. Então olha só, como eu falei, algoritmo genético, nosso especial de 2.000 inscritos. Eu quero de novo agradecer todo mundo que está nos apoiando nesse tempo inteiro, tá? Vamos lá. Na primeira aula, tá, a gente falou um pouquinho sobre o algoritmo genético. Vamos fazer uma pequena revisão. Então, olha só, o algoritmo genético ele é uma subclasse dos algoritmos evolutivos. Eles estão dentro da computação inspirada na natureza, que tem a ver com todo o assunto sobre computação natural. Então, olha só, algoritmos genéticos, tá? Como definição, eles são uma subclasse dos algoritmos evolutivos, eu acabei de falar, baseado em teorias biológicas. São processos que replicam os conceitos biológicos em código para efetuar uma otimização. E eles têm algumas características, e eu peguei essas três que eu acho que são as mais, como eu posso dizer assim, características de fato de um algoritmo genético, tá? Eles são simples, eficientes e a gente consegue aplicar ele de uma maneira muito fácil. Eles são meta-heurísticas, tá? São algoritmos meta-heurística ou meta-heurístico, que quer dizer que a gente consegue ter uma abordagem geral para um problema, tá? Não precisa ser específico para abordar aquele problema, aquela solução, no caso. E eles são eficientes para resolver soluções de busca gigantescas. Isso tem a ver, que eu vou falar daqui a pouco, com a historinha lá do nosso macaco Jorge. O criador dessa ideia dos algoritmos genéticos foi o John Henry Allen, tá? Ele foi cientista e professor na Universidade de Michigan. E ele, nesse livro aqui, Adaptation in Natural and Artificial Systems, foi onde ele trouxe essas ideias de algoritmo genético, tá? E, como eu falei, a gente falou sobre a teoria do macaco infinito, que era sobre aquela terceira característica que eu botei ali, que era eficiente para resolver soluções de busca gigantescos, tá? A gente tinha o teorema do macaco infinito, que era o Jorge, e ele tinha que digitar lá aquela frase to be or not to be, tá? E tinha 39 caracteres, e a gente viu que a probabilidade dele conseguir acertar aquela frase era gigantesca, era um número tão grande que a gente não conseguia nem raciocinar, certo? Falei também sobre esse problema do Traveling Salesman Problem, que a gente tinha um executivo que ele tinha que viajar todas as cidades do Brasil e ele queria percorrer o menor caminho possível, tá? E aí a pergunta ficava o seguinte, qual é a ordem das cidades que ele tinha que percorrer para ele conseguir percorrer o menor caminho? Esses dois exemplos estão no nosso primeiro vídeo, tá? Então se tu não assistiu ou tu ficou curioso assistindo esse vídeo aqui, vai lá que eu falo muito sobre esses dois problemas, tá? Vai estar em algum lugar aqui no vídeo, aqui no card, nesse lado aqui? Nesse lado aqui então, para vocês irem lá e assistir. Então, parte 2, tá? Darwin, evolução e genética. Tem tudo a ver e a gente vai ter que aprender e ter que voltar em alguns conceitos que a gente teve lá no segundo ano, no ensino médio, aquela coisa toda, tá? Mas eu garanto pra vocês que é tranquilo. Então, olha só, a definição que eu botei lá na primeira aula de algoritmo genético tinha algumas coisas aqui que já nos davam umas dicas, tá? Então, olha só, o algoritmo genético é um método para solução de problemas de otimização restritos ou irrestritos baseados na seleção natural. Já nos dá a primeira dica. Um algoritmo genético é uma técnica de busca utilizada na ciência, e aqui no final tinha o seguinte, algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos que usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva, como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação, ou crossing over. Já nos dá uma outra dica aqui. Na verdade, já matou toda a charada aqui, tá? E a gente vai entrar nesses conceitos daqui a pouco. E também aqui, no final, a gente tem claramente, é sobre o que a gente vai falar aqui na aula, tá? Que esses algoritmos eles possuem uma forte influência na genética e na biologia, a gente já viu isso, né? Sendo a principal fonte a teoria da evolução de Charles Darwin, tá? Então, assim, por que a teoria da evolução, tá? Eu tentei pesquisar, assim, o porquê que essa teoria, porque tem outros pesquisadores, como, por exemplo, Lamarck, tá?
na época lá do Darwin, e aí ficou essa dúvida, por que a teoria da evolução, tá? E assim, é a teoria da evolução porque ela é uma teoria efetiva e a gente consegue comprovar a eficiência dela. É claro que a gente consegue comprovar, tá? Nós aqui, os seres vivos que a gente está aqui hoje, os animais, tudo que está aqui vivo, aqui, claro, no lado de fora, né, não as luzes, tudo que é vivo no nosso planeta, ele se adaptou ao ambiente e ele venceu, sobreviveu à seleção natural. Então, sim, é comprovado, não é nem mais uma teoria, é um fato que a evolução e a teoria da evolução, ela acontece, ela funciona, então a gente consegue utilizar ela para esses métodos, entendeu? A gente está pegando uma teoria do Darwin, da biologia, da genética, então é uma coisa que acontece, é eficiente, e trazendo para os computadores, tá? Por isso que a gente usa a teoria da evolução. Tá? E aqui eu botei também que a seleção natural, que é uma coisa muito importante, ela já aconteceu, ela está acontecendo nesse exato momento e ela sempre vai acontecer. Enquanto a gente está aqui na Terra, no universo que a gente conhece, a biologia que a gente tem aqui, a seleção natural sempre vai acontecer. Beleza? Então, vamos falar desse rapaz aqui, Charles Robert Darwin, tá? Ele foi um naturalista, geólogo e biólogo, tá? E ele, como todo mundo conhece, né, ele formulou a teoria da evolução, teoria que explica a vida e a diversidade na Terra, tá? E essa teoria, ela veio naquele livro famosíssimo, né, A Origem das Espécies, que foi onde ele publicou, junto com Wallace, tá? Que também foi um outro pesquisador, ele foi um coautor dessa teoria, e lá eles explicam bem sobre tudo e falam sobre, né, toda essa coisa da teoria da evolução, muito mais, vamos dizer assim, específico do que eu vou citar aqui, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vão lá, baixem o PDF, deve ter um PDF, um xerox, vão lá e leiam, tá? Então, é o seguinte, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a teoria da evolução, tá? Não vou falar sobre a história toda de Darwin e tal, mas vamos focar só no ponto que eu acho que é o mais crítico, assim, tá? O Darwin, tá, como vocês sabem, ele entrou no navio e começou a viajar o mundo inteiro, vários continentes, e ele começou pela América do Sul. E teve uma hora que ele parou lá na ilha de Galápagos, tá, que é lá no Equador, e ele observou que naquela ilha, tá, existiam alguns tipos de tartaruga que são gigantescas, elas são gigantes, tá, e apesar das semelhanças que elas tinham, tá, elas tinham algumas diferenças que eram únicas delas. Tá? Então tinha lá a tartaruga do tipo 1, beleza? Que elas viviam em ambientes úmidos, elas tinham um pescoço um pouquinho curto, tá? E ele tinha esse casco arredondado. Então ele fez essa primeira observação, pô, tem essa tartaruga aqui, ambiente úmido, pescoço curto, casco arredondado, beleza. Depois ele viu que tinha essa tartaruga do tipo 2, tá? Que vivia nesses ambientes mais áridos, ele tinha um pescoço longo e esse casco em formato de célula. Então ele foi lá e observou, pô, então aqui tem uma outra tartaruguinha, elas são semelhantes, mas elas têm as diferenças que são, né, bem únicas, são as características que são bem únicas, tá? E aí, enfim, a história diz que depois de um tempo ele voltou para o Reino Unido, pesquisou algumas coisas, depois ele conseguiu linkar o porquê dessas diferenças, tá? E a diferença das tartarugas, né, quando o Darwin ele divulgou a teoria, era o produto da evolução, por conta do ambiente que elas viviam, tá? Então é o seguinte, a tartaruga do tipo 1, aquela que tinha o pescoço curto e o casco arredondado, por causa do ambiente úmido, elas conseguiam comer a graminha que estavam no chão mesmo, então era bem próximo assim delas, né? E com esse casco arredondado elas conseguiam, né, entrar, aquela cena clássica que a gente tem de tartaruga, elas entram assim e conseguiam se proteger de predadores. Tá? E a tartaruga do tipo 2, ela tinha aquele ambiente elas moravam naquele ambiente árido, então não tinha tanta vegetação no chão, eram mais arbustos e um pouco mais altos, então ela evoluiu, né, e aquele pescoço dela cresceu para ela conseguir alcançar aquelas comidas, tá? Então a gente consegue ver que claramente existe uma luta, né, na natureza para sobreviver, para a gente evoluir, né? E acontece com todos os seres vivos. Ele observou nas tartarugas, mas a gente consegue ver isso nos, enfim, macacos, nos répteis, nos aranhas, enfim, qualquer ser vivo, nós também, né, de uma maneira. Então, assim, a gente consegue, então, concluir que sempre o mais forte sobrevive, tá? Porém, não é o mais forte. Ele não fala que é o mais forte que sobrevive, tá? Não é correta essa afirmação. Ele fala que sobrevive aquele ser que melhor se adapta ao ambiente que vive, tá? Nem sempre o ser mais forte é aquele que melhor se adapta. Então vamos ter isso em mente, tá? É sempre o melhor que se adapta ao ambiente e às condições que ele vive, tá? Então assim, como é que acontece todo esse processo de evolução, tá?
Acontece com a seleção natural, e a seleção natural era como o Darwin explicou toda essa teoria da evolução, tá? Então é o seguinte, vamos lá, esse exemplo aqui eu criei aqui para aula, tá? Vou mostrar para vocês. A gente tem lá, e inclusive, bom também ressaltar, que quando eu aprendi isso na escola, inclusive eu queria trazer exemplo por causa disso, eu aprendi tendo esse exemplo aqui, tá? Bem semelhante, né? Eu acabei pesquisando um pouquinho mais para ter as informações corretas, obviamente, mas eu lembro que eram com girafas, tá? Então olha só, a gente tem aqui as girafas, tá? Estão lá, girafas, aquela coisa toda, savana, aquela coisa toda lá, e tinham dois tipos de girafas, tá? Vamos dizer que tem dois tipos. Vamos, né, dar uma simplificada aqui na explicação. Tinham dois tipos de girafas. Tinham aquelas que tinham o pescoço grande, tá? E eram mais altas, e tinha aquelas que eram um pouquinho menorzinhas com o pescoço um pouquinho menor, tá? Um dia, toda aquela vegetação que estava assim no chão, ela sumiu. E aquelas girafas que eram menorzinhas comiam aquela vegetação do chão, tá? E aquelas girafas que eram um pouco maiores, elas conseguiam comer o que estava na árvore tranquilamente, sem problema algum, tá? E aí, quando elas viram que não tinham mais comida, essas girafinhas pequenas, tá? Elas começaram a, né, ter que ficaram com fome e queriam comer. E aí, quando elas tentaram comer das árvores, elas não conseguiam. Por quê? Porque elas tinham essa estatura menor, esse pescocinho que era menor, essa perna que era menor, então elas não alcançavam a árvore ou aquela vegetação que era um pouquinho mais alta para conseguirem se alimentar. E até botei aqui, ó, a girafa grande não tinha nenhum problema, ela até deu um espacinho aqui para elas, mas elas não conseguiram. Por quê? Porque, como eu falei, elas eram muito baixinhas para alcançar aquela comida que estava um pouco mais alta. Então, naturalmente, elas acabaram sumindo. Tá? Sumindo. Claro, não é sumindo, elas chegaram um dia e acabou tudo, mas a evolução aconteceu e a gente vai ver agora, daqui a pouquinho a gente vai ter uma explicação sobre isso, que essa espécie, esse tipo de girafa sumiu. Prevaleceu aquelas girafas que são, né, como a gente conhece hoje. Claro, existem muitas espécies para cada ambiente, mas a gente entende a girafa como aquela girafa que tem aqueles pernão, aquele pescoção e consegue comer aqueles frutos que estão lá em cima. Tá? E a pergunta que fica é como elas prevaleceram? Como que isso aconteceu para existir essa girafa alta, com pescoção, que consegue comer lá em cima, tá? Então, olha só. Vamos entrar agora na explicação lógica de como é que acontece a evolução natural, a seleção natural, beleza? Que tem a ver muito com os códigos que a gente vai usar na terceira aula. Então, assim, antes disso, a seleção natural, como o Darwin ele propôs, ele possuía 3 fatores chaves para acontecer. Então, assim, o primeiro era hereditariedade, tá? Então, o que ele dizia? Que deveria haver um processo de transmissão de características de pais para filhos, tá? Segundo, variação. Deve haver um meio de garantir a variação na população. A gente tem que ter seres que são variados, com características variadas. Sem essa variação, os filhos serão sempre idênticos aos pais, sendo assim, nada de novo será criado ou combinado, então não vai haver evolução. Então, isso é muito importante. Tá? E a seleção? Tem que ter uma maneira, tá? E tem que ter a oportunidade desses seres que se adaptarem melhor ao ambiente, procriarem, tá? E transmitirem essas características com hereditariedade de maneira mais frequente, tá? Para os seus filhos do que aqueles outros que são menos adaptados. Então tem esses 3 fatores chaves: hereditariedade, variação e seleção. Beleza? E eu vou mostrar isso, eu vou citar na hora que eu explicar aqui a lógica, eu vou trazer esses 3 conceitos, beleza? Então olha só, vamos lá, vamos começar com a seleção natural. O primeiro estágio seria a inicialização, tá? O que vai acontecer? A gente vai criar uma população, nesse caso eu criei aqui uma população de 5 girafas, tá? No caso, desculpa, são uma população que contém 5 indivíduos, que são todos girafas, tá? E aí é o seguinte, eles vão ter características, né? E eu botei aqui 6 características. Eles podem ter perna pequena ou grande, corpo grande ou pequeno e um pescoço longo ou curto, tá? E aqui a gente tem a combinação. Então, olha só, isso aqui, tá? É o que a gente chama de genoma. Basicamente é a combinação genética que vai criar aquele ser. E aqui, como eles são mostrados aqui, como eu posso dizer assim, essa visual, assim, como eles estão sendo mostrados aqui, né? No caso aqui, então, a gente vê ó, que tem a girafinha que tem a perninha curta, o corpo longo e o pescoço curto, é o que a gente chama daí de fenótipo, tá? É como eles vão... Eu esqueci a palavra agora, mas já vai vir, tá? Mas é como eles vão se mostrar, assim, visualmente, tá? Eu juro que vai vir a palavra, aí eu vou explicar certinho pra vocês, tá? Então, a gente tem as características e a combinação.
Beleza? Então a gente faz o que? A gente inicia. A gente pega lá aleatoriamente, combina essas coisas e cria uma população. Nesse caso eu criei aqui, ó, tem uma girafinha com pescoço, uma perna curta, pescoço grande, pescoço curto, desculpa, e um corpo grande. Aqui ela tem um corpo pequeno, aqui a gente tem uma perna grande, corpo grande, e tu inicia. E nessa inicialização é aleatório. Tu cria aleatoriamente tantos indivíduos na população, com a combinação desses genomas aleatório também. Obviamente a gente não tem, né, uma girafa que tenha um corpo grande, perninha pequena, um pescoço pequeno, né, muito mais parecido com um cavalo, mas digamos que nas características exista, então a gente foi lá e criou aleatoriamente. Tá lá, existe esse tipo de girafa, então ela criou, beleza? Então esse é o primeiro passo, inicializamos a população, criamos esses indivíduos com esses genomas aleatórios e eles vão estar ali existindo. Depois a gente tem que fazer a avaliação, e isso já entra lá um daqueles conceitos lá do Darwin. Então olha só, a avaliação basicamente elas têm que ser colocadas em teste, tá? Aqui eu fiz o seguinte: as girafinhas elas vão começar aqui nesse ponto de início e elas têm que ir até lá a árvore e comer aquele fruto que está lá em cima. Esse é o objetivo delas. Então vamos lá e vamos avaliar essas girafas, tá? A girafinha 1, ela começou ali no início, tá? E ela conseguiu caminhar 4,5 metros. Até chegar à árvore é 10, tá? Então é o seguinte, ela caminhou 4,5 metros, por quê? Porque ela tem uma perninha menor, ela tem um corpo maior, ela gasta mais energia e ela não consegue caminhar tanto. Então ela chegou só até 4,5. A girafa 2, como ela tem um corpo um pouquinho menor, ela precisa gastar menos energia, então ela consegue chegar um pouco mais perto daquela árvore. A girafa 3, tá? Como ela tem uma perna maior, tá? E apesar dela ter um corpo grande, ela ainda assim consegue caminhar mais, mas quando ela chega lá, ela não consegue ter força nem para conseguir se esticar ali para comer as frutinhas, tá? A girafa menorzinha ali, a G4, ela consegue caminhar um pouquinho até menos do que a girafa 2, porque ela tem um pescoço maior, então ela acaba tendo um pouquinho mais de peso, tá? Então ela fica ali bem próxima ali da girafa 2, tá? E a girafa 5, olha só, a girafa 5 ela consegue chegar até lá na árvore, mas ela não consegue comer, porque ela tem um pescoço pequeno. Certo? Então é o seguinte, a gente avaliou essas girafas todas, tá? Agora a gente tem que pensar o seguinte: elas alcançaram o objetivo que era comer, tá? A girafa ali, a girafa 1, a girafa 2, a girafa 3, a girafa 4, a girafa 5, elas conseguiram chegar lá e comer aquele fruto? Bom, caso isso tivesse acontecido, a gente já ia finalizar o processo agora, tá? Mas como não aconteceu, agora a gente passa para a próxima etapa, que é a seleção. Beleza? O que eu vou fazer agora? Na seleção eu vou escolher 3 indivíduos, tá? No caso eu escolhi a G5, a G4 e a G3, beleza? Não necessariamente são os melhores, eu fiz uma seleção aqui que eu acho que vai nos ajudar aqui para a explicação, tá? Existem diversas maneiras, não vou entrar nesses pontos, tá? Mas eu escolhi a G5, que teve 10, ela conseguiu chegar lá, a G4, que ficou ali no meio do caminho, tá? E a G3, que conseguiu chegar lá, mas não conseguiu colocar a cabeça para comer, beleza? Escolhi essas 3, tá? Essas 3 eu vou, né, deixar elas de ladinho, porque eu vou continuar com elas, e a G1 e a G2 eu vou deixar de lado. E elas podem entrar, nesse caso aqui, como eu botei, elas vão entrar em extinção, tá? Elas não vão mais existir. Próxima coisa, tá? Crossover. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas 3 girafas, a G5, G3 e G4, e eu vou dar uma analisada no genoma delas, tá? Então, olha só, a G5 ela tem perna grande, corpo pequeno e pescoço curto, tá? Esse é o genoma, né? A combinação aqui dessa girafa, tá? É o DNA delas, digamos assim. Aqui na G3 a gente tem o que? Perna grande, corpo grande e um pescoço curto, tá? E a G4 a gente tem perna curta, corpo pequeno e pescoço longo, tá? Esse é o material genético, digamos assim, dessas 3 girafas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as minhas 2 girafas que mais se saíram bem nesse teste e eu vou cruzar esses 2 genomas, tá? Eu vou cruzar essas características. Então, olha só. Eu vou pegar da girafa 5 a perna grande e eu vou pegar ali da G3 o corpo grande e o pescoço curto, tá? E eu vou juntar eles. Então, olha só, eu vou ter ali perna grande, corpo grande e pescoço curto. Depois vamos ver como é que vai ficar essa girafa, tá? E depois eu vou pegar a G3 e a G4 e vou fazer essa mistura. Eu vou pegar a perna grande e o corpo grande da G3 e vou misturar com o pescoço longo da G4, tá?
E aí eu criei esses dois novos indivíduos, tá? Que é o G6 e o G7. E ali, ó, o G6, ele tem a perna grande, o corpo grande e o pescoço curto, tá? E o G7, ele tem a perna grande, o corpo grande e o pescoço longo. E aí que vem aquela grande coisa, a variabilidade, tá? Porque se eu tivesse só feito esse cruzamento, vocês veem que eles são muito semelhantes e a G6, ela é igual a G3, que é igual ao pai. Se a gente tivesse cruzado só eles com eles, sem a variabilidade genética, a gente sempre teria isso. A gente sempre teria isso. A gente sempre teria isso. Uma rua sem saída. Ia ser sempre o mesmo tipo de espécie, não ia ter variabilidade. E aí agora a gente coloca esse outro conceito, que é a mutação. A gente vai pegar um desses genomas e a gente vai fazer uma pequena mutação. A gente vai trocar aquela característica, tá? Para que tenha essa variabilidade. Então, olha só. Ali na G6, a gente mudou ali, ó, a perna curta, tá? Ela tinha a perna grande e agora teve a perna curta. E se a gente analisou antes, tá? Também é bem similar com o outro que a gente tinha na primeira população, certo? E isso acontece. Nesse caso, a mutação meio que não privilegiou esse animal, né? Tirou uma característica que era boa, que era ter a perna grande, e deixou ele com perna curta. Porém, agora no G7, a gente pegou ali, ó, ele tinha corpo grande e agora a gente botou corpo pequeno. Essa mutação conseguiu dar essa outra característica para o G7. E o que aconteceu agora, a gente tem esse ser que ele é novíssimo, tá? Ele é novíssimo, ele não tinha sido criado antes. E aí a gente acaba ficando com essa nova população, que é aquela seleção que a gente fez antiga, que tinha a G5, a G3 e a G4, e agora com dois novos integrantes, G6 e G7, que eles acabaram surgindo pela crossover ali que a gente fez e a mutação. Certo? Tá, agora a gente é a nova população. O que a gente vai fazer? A gente volta lá para cima, para avaliação. A gente vai botar esses animais em teste de novo. Então tá, foi lá. O G6 foi aquele que criou, ele ficou ali no 4,5, como a gente tinha visto antes. O G4 continua ali também. O G3 chegou em 9,5, tá? E o G5, que era o melhor que a gente tinha, chegou em 10. Como eu falei, ele chegou ali, mas não conseguiu comer. Mas agora, o G7, por causa daquela mutação, ele teve um pescoço maior. Ele conseguiu criar essa característica de também ter um pescoço bom. E agora ele consegue chegar ali e comer aqueles frutos. Certo? E aí agora é o seguinte, a gente chegou no objetivo, agora a gente tem que avaliar, a gente chegou no objetivo? Sim, a gente chegou, então a gente finaliza o processo. E é por isso, gente, que, como eu mostrei lá em cima, essas girafas que têm corpo pequeno, né, uma perna grande, um pescoço grande, elas prevaleceram. Porque elas se adaptaram ao ambiente aqui, ou aqui no caso, elas alcançaram aquele objetivo, que era comer. É importante também dizer uma coisa, tá, gente? Porque essa otimização aqui que a gente fez, a simulação, digamos assim, levou em conta apenas um objetivo, tá? Que eu determinei aqui, que é alimentação. Só que assim, óbvio que na natureza não importa só isso. A gente tem, como eu botei ali, predadores, ambiente, alimentação, reprodução, enfim, muitas coisas que eu também nem sei, eu acho que nem tem como contar tudo, mas a gente só pensou em uma, alimentação, tá? Então é o seguinte, quando a gente sabe que esses objetivos ele acontecem simultaneamente, os que eu citei agora há pouco, tá? Então assim, essa simulação, essa otimização que a gente fez aqui com as girafas, tá? É o que a gente chama de mono-objetivo. Só teve um objetivo, tá? Que no caso era comer, né? Ganhar pontos, no caso chegar no objetivo chegar na árvore e comer aqueles frutos, tá? Então só tinha um objetivo, comer, beleza? Mas, né, como eu falei que esses outros objetivos acontecem simultaneamente na natureza, quando tiver de mais um objetivo, tá, a gente chama de multi-objetivo. E isso é muito importante, tá? Nesse momento que a gente vai fazer na aula 3, que eu vou citar alguns plugins que fazem esses tipos de otimização também, com algoritmos genéticos, sempre tem essa coisa do mono e do multi-objetivo, tá? Então é importante saber o que a gente vai querer otimizar lá para a terceira aula. Então, finalizei essa aula aqui, tá? Só trazendo essa ideia que vai ser muito importante para a gente entrar na nossa aula 3. Bom, galera, então foi isso, tá? Tô até meio cansado que eu falei aqui, mas é isso, tá? Essa é a ideia da evolução. Essa é a lógica que a gente vai usar, tá, na próxima aula para a gente conseguir fazer otimizações no Grasshopper usando algoritmos genéticos, tá? Não sei vocês, mas eu não achei tão complicado, eu não acho tão complicado entender esses conceitos de mutação, crossover, seleção, avaliação, tá? Porque são coisas que depois a gente vai ter que pegar, obviamente, para a gente conseguir interpretar e criar os códigos na nossa aula 3, tá? Que aí a gente vai conseguir
fazer algumas aplicações bem simples, claro, né? Não vai ser nem um pouco similar com o que acontece na natureza, mas vocês vão conseguir ver como a coisa realmente acontece ali e na hora e quem sabe faz ao vivo, beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? A nossa parte 2. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer essa aula aqui. Cansou um pouquinho, mas sempre é válido trazer esse conteúdo aqui para vocês o mais completo possível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa um likezinho pra gente, tá? Pra gente saber que vocês curtiram essa aula, assim como eu curti também, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, não entendi direito, e aquela parte, não sei o que, pode vir aqui, pode comentar aqui na nossa caixinha que a gente vai responder todo mundo, tá? A gente sempre responde e ninguém fica com dúvida, tranquilo? E como eu sempre falo, né? Além aqui do nosso YouTube, que tu já deve estar inscrito, eu espero isso, a gente também tem o nosso Instagram, oficina.paramétrica, que vai ter muitos outros conteúdos que a gente também posta lá, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na terceira aula, tá? Que a gente vai fazer uma aplicação dentro do Grasshopper. Estejam preparados que eu tenho certeza que vai ser muito legal e vocês vão ficar com a cabeça, ó. Beleza? Então é isso, a gente se vê, até a próxima.